5 passos para você ficar mais longe do celular. O quinto passo é essencial para você fazer no seu dia a dia. E eu vou te dar ainda coisas que eu ainda não faço, que eu quero começar junto com você. Passo número 1, acordar e já ficar sem o celular. Antigamente eu tinha essa mania de acordar, já dar uma olhada nas minhas redes sociais para saber todas as atualizações possíveis e imagináveis. E aí eu percebi como isso faz mal para o meu dia a dia. Vamos só dar uma conversada aqui sobre a neurociência. Quando você acorda, seu cérebro ainda está processando onde você está, o que é que você tem que fazer. Então todas as vezes quando você abre a sua rede social logo pela manhã, você encharca seu cérebro de dopamina barata logo cedo. Então essa dopamina que você poderia ir liberando aos poucos durante o dia, para você se sentir bem, plena, ou seja, aquela dopamina que é boa, você vai logo liberando de uma vez, deixando o seu cérebro cada vez mais sobrecarregado de dopamina. E você não quer isso pra ele, né? Então você acordou, desliga o despertador e vai viver a sua vida. Vai fazer o seu treino, o seu devocional, fazer o seu café, porque aí você já vai estar vivendo a vida e você vai estar informando aos poucos para o seu cérebro que você de fato acordou. 2, esse é muito importante, combinar com a família de não utilizar o celular à mesa. Isso em qualquer refeição, tá? Sentou à mesa, deixa o celular de lado ou ele emborcado, ou deixa desligadas as notificações, coloca lá na luazinha, de modo que você vivencie aquele momento junto à sua família, que é um momento à mesa. É um momento que vocês têm para orar, agradecer pelo alimento, conversar sobre como foi seu dia e não deixe nenhuma distração externa comprometer esse tempo tão precioso que você tem com seus familiares. 3, esse é muito importante, principalmente para quem estuda. Ou seja, mexer nas redes sociais somente depois que tiver estudado tudo, depois que você estiver totalmente livre do seu trabalho ou dos seus afazeres. Porque aí você não fica perdendo tempo todas as vezes vendo atualizações das suas redes sociais enquanto você está fazendo algo importante. Então imagina a quantidade de tempo que você vai levar a mais a cada parada que você dá com as notificações que chegam das suas redes sociais. Então imagina você estudando e a cada interrupção de uma notificação você para ver o que é. E infelizmente é o que mais acontece hoje em dia. Então a gente precisa desse tempo de foco e não ficar olhando as redes sociais o tempo todo. Então delimite-se a olhar as redes sociais depois que realmente você estiver livre dos seus afazeres diários. E além do mais, quando você estiver livre dos seus afazeres diários, isso não quer dizer que você vai passar o restante do dia mexendo nas redes sociais. Especifique um tempo para você ficar olhando e depois fazer outras coisas que realmente nutram a sua vida no seu dia a dia e edifique cada vez mais o seu bem-estar, a sua criatividade e principalmente a sua conexão com Deus. 4, lê um bom livro. Tenha sempre a sua cabeceira perto do seu trabalho, onde quer que você vá, leve um livro, aquele que você esteja lendo, aquele que realmente te conecte com a história ou com os ensinamentos que estão dentro dele. Porque você lendo, você vai ficar cada vez mais longe da tela, você vai edificar o seu conhecimento e sabedoria e faz com que você tenha um repertório cada vez maior. Porque o que acontece? Hoje em dia, com as redes sociais cada vez mais entrando na nossa vida, a gente sempre fica com conteúdos superficiais. E à medida que você lê um bom livro, você começa a aprofundar os seus conhecimentos, você volta a ter aquela capacidade de raciocinar, de focar naquilo que você está lendo e evitar ao máximo aquele costume de ficar vendo vídeos rápidos em cima de vídeos rápidos. Tira um pouquinho a sua mente, o seu cérebro das redes sociais e deixa os seus olhos admirarem e contemplarem boas histórias ou bons conteúdos. Existem vários livros cristãos que você pode edificar a sua mente cada vez mais. E claro, né, um adendo aqui, leia sempre a sua Bíblia, faça sempre o seu devocional, se possível, logo pela manhã, porque aí você já começa o dia conectada com Deus, você já começa o fluir de Deus ao longo daquele dia, e isso vai te ajudar bastante a ficar mais longe do celular. Número 5 e último, que é muito importante para você ficar longe do seu celular, é ativar o modo foco total no seu celular. Então, todas as vezes quando você estiver fazendo aquele trabalho que é essencial, quando você estiver lendo livro ou estudando, delimita um bloco de tempo para você fazer essa atividade em questão. Então, existe a técnica do Pomodoro, que é trabalhar um pouco, né, estudar um pouco e descansar um pouco também, que é muito viável você fazer isso. Então você, digamos, você pode ficar trabalhando ou estudando 45 minutos ininterruptos e descansa por 5 minutos. Nesses 5 minutos você vai beber uma água, tomar um café, vai dar um bom dia para alguém, vai olhar a paisagem pela janela. Tudo isso para você abstrair. Você dá aquela olhadinha no celular, mas só vê se chegou algum WhatsApp urgente. Mas não olha de jeito nenhum as suas redes sociais. Não cair nessa tentação não, tá? E lembre-se do item número 3, que é só olhar as redes sociais depois que realmente você já estiver livre de todas as suas atividades naquele dia.
Agora eu vou dizer algumas coisas que ainda falta eu fazer e eu quero saber se você já faz alguma delas para você poder me ajudar. 1. Voltar à ativa. Eu estou um pouco defasada com relação aos exercícios. Eu quero voltar a essa rotina de fato, ficar ativa nos meus exercícios. Tendo essa rotina de exercício, de movimentar o corpo, você automaticamente já fica um pouco mais livre do celular, porque você já está liberando a serotonina, a ocitocina, logo depois que você fizer esses exercícios ou essas atividades. É uma rotina que eu quero levar para mim cada vez mais. 2. Praticar com mais foco um hobby. Eu tô aprendendo aqui a fazer alguns hobbies para justamente quando eu tiver horas livres, não são poucas as horas livres, mas quando eu tiver, não cair na besteira de ficar olhando o celular. E logo para esses hobbies. Então tenha um hobby para chamar de seu, seja costura, pintura, clube do livro, qualquer coisa que realmente você se identifique e que gere aquele momento de prazer, de modo que você sempre prefira fazer esse hobby a pegar no seu celular. Agora me diz aqui, dessas coisas que ainda falta eu fazer, você já faz alguma delas? Se você já faz, me diz aqui nos comentários quais são. Desses 5 itens que eu falei anteriormente, qual deles você já faz com mais aptidão, com mais evidência no seu dia a dia. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele like, compartilha esse vídeo para as suas amigas. Aproveita também e acesse o nosso site, que é acasadavirtude.com.br, e aproveita também para nos seguir nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Com amor, Vanessa.